mudança de cenário. Hoje eu estou em home office, mas queria vir aqui conversar com vocês, principalmente com todos os pacientes que têm enxaqueca, que me acompanham aqui em todos os nossos canais. Eu queria fazer um convite a esses pacientes, um convite a quem tem enxaqueca. Porque todo mundo quer tratamento, né? Todo mundo quer o remédio, quer aquela terapia, aquilo que vai resolver, que vai mudar a minha vida, que vai transformar. Então ele transfere muitas vezes, né? A gente como paciente transfere essa responsabilidade para o médico ou para aquele tratamento que ele quer, que ele anseia, que ele viu, que ele leu em algum lugar, que é o tratamento que vai resolver a vida dele. No caso da enxaqueca, a gente tem tratamentos de ponta, a gente tem tratamentos que realmente fazem diferença, são divisores de água na vida do paciente, pré e pós-tratamento. Mas o convite hoje é para que esse paciente conheça um pouco mais da sua doença, entenda um pouco mais a sua doença, saiba o que é enxaqueca. Saiba que a enxaqueca é uma doença crônica, é uma doença hereditária, é uma doença que não tem cura, não é frescura, como muitos acham, como muitos ainda pregam. Realmente existem muitas alterações cerebrais que até precedem uma crise, né, de dor. As pessoas tendem a reconhecer uma crise de enxaqueca pela dor, no momento da dor, mas muito antes da dor, horas antes da dor aparecer, o cérebro já está ali ativando, né, ligando, acendendo várias áreas do cérebro, levando a alguns sintomas, né? Sintomas como náusea, como enjoo, como irritabilidade, perda de apetite, alteração intestinal, gastrointestinal, podendo ter constipação ou diarreia. Então, assim, várias coisas que vai acontecendo, você vai mudando ali o seu humor, você vai mudando a sua forma, até que a dor chega e culmina naquela que você fala, agora eu tive uma crise de enxaqueca. Então, é muito importante que o paciente chame para si, tenha para si a responsabilidade de, conhecendo a sua doença, passar a fazer atividades, né? Ou tentar fazer com que as crises venham em menor intensidade, em menor frequência, em menor duração. Esquecemos o tratamento, vamos esquecer o tratamento nesse momento. É possível, doutora, eu sozinha resolver minha dor de cabeça? Talvez não resolva completamente, mas diminuir bastante, melhorar bastante sua qualidade de vida, isso você consegue às vezes sozinha. Mas você precisa ter conhecimento. Nem todo mundo sabe que o paciente com enxaqueca, ele precisa de sono adequado, ele precisa de uma alimentação adequada, ele precisa de rotina. O cérebro do paciente com enxaqueca é um cérebro mais sensível, é um cérebro hiperreativo, às vezes um estímulo muito pequeno não é nada para outra pessoa e para o paciente com enxaqueca já é o suficiente para ele desencadear uma crise de enxaqueca. Por exemplo, às vezes um cheiro, né? O cheiro, você está do lado de alguém, aquele cheiro não significou nada para outra pessoa e para você foi o suficiente para você desencadear uma crise. Então é importante que o paciente reconheça seus gatilhos. A gente tem um grupo de gatilhos em geral, mas não é tudo para todo mundo. Então é importante que o paciente passe a se conhecer. E a melhor forma da gente entender o que nos faz mal e o que pode deflagrar uma crise, no meu caso, é olhar para o dia anterior. Então, teve uma crise de enxaqueca, olha para trás, um dia, 2 dias antes, o que aconteceu? Você estava sob um forte impacto de estresse, assim, de preocupação, de ansiedade, tinha alguma coisa fora da sua rotina, fora do seu habitual, que estava ali lhe incomodando, lhe causando alguma preocupação, além, né, das que a gente já tem no dia a dia. Como foram as 2 últimas noites? Você dormiu bem? Você passou por alguma insônia, alguma privação de sono? Ou dormiu demais, estava cansado demais e dormiu demais? Alimentação, quais alimentos? Faça uma listinha de quais alimentos você comeu, para você ir tentando linkar, né? Tive dor de cabeça e chegar uma hora que você vai ver, sempre que eu como esse alimento aqui, eu tenho dor de cabeça. E você vai descobrir. Eu tenho paciente que tem com melancia, eu tenho paciente que tem com melão, eu tenho paciente que tem, por exemplo, eu sou com fritura, não posso comer nenhum tipo de fritura na rua. Então, assim, cada paciente vai definir e vai descobrir o seu gatilho alimentar.
né? Bebida alcoólica é um importante gatilho, né? Não quer abrir mão da sua taça de vinho, não quer abrir mão ali do seu social com os amigos, não abra mão, a vida tá aí para ser vivida, mas diminua. Ou então beba muita água associado. Aliás, água, paciente com enxaqueca deve beber a todo momento. A toda hora ele tem que ir ali e procurar e ter uma garrafa, ter um copo à mão, alguma coisa à mão para que ele beba muita água. Sede pode ser um gatilho para dor de cabeça. Pode desencadear uma crise de dor de cabeça, sabia? Então, é importante que o paciente perceba e se conheça e saiba o que pode lhe fazer mal. Outra coisa muito comum no consultório, que a gente recebe bastante e que torna muito mais difícil o tratamento e muito mais difícil do paciente conseguir se livrar da dor de cabeça sozinho, é o uso crônico e abusivo de analgésicos. A gente sabe, quanto mais analgésico o paciente tomar, mais crises de dor ele vai ter. Parece estranho, parece esquisito, mas é assim que funciona. Quanto mais remédio eu tomo, mais eu mostro para o meu cérebro que ele não precisa produzir analgésicos. Olha, você não precisa produzir, eu tô te dando. Todo dia eu tomo 2, 3, 4 comprimidos aqui. E o cérebro se acostuma. Existe uma dependência. E o paciente fala, doutor, eu tô dependente, eu não posso parar de tomar remédio, eu não consigo. E não consegue mesmo. É extremamente difícil. Fazer essa desintoxicação do paciente que chega tomando 3, 4 comprimidos por dia é muito difícil. É um dos tipos de dor de cabeça mais difíceis que a gente tem para tratar. Então, o que é importante? Não entrar nesse ciclo vicioso. Não entrar nessa história, tive dor de cabeça, tomo remédio, tive dor de cabeça, tomo remédio, tenho dor de cabeça. Isso vira um ciclo vicioso e a gente não consegue depois resolver. Então, sempre que possível, tomar o menor número de analgésicos possível. Está precisando de analgésico com frequência, é porque você está precisando passar no neurologista. Está precisando passar por uma avaliação, está precisando passar para que ele avalie o seu caso, veja a sua rotina, veja quais os tratamentos ele pode oferecer e quais as orientações ele pode te dar para que você em casa tente também manter a sua rotina regular a fim de não ter dor de cabeça. Então, o chamado hoje é para isso, é para o paciente entender. Não é frescura, não é que tem dor de cabeça, tem que ficar tomando remédio, tem dor de cabeça, tem que ficar tomando remédio. Não tome, porque isso vai piorar a sua dor de cabeça. Se entenda, se reconheça, tente olhar para o dia anterior, ver o que pode ter deflagrado e ter iniciado a sua crise de dor de cabeça. E o mais importante, procure ajuda médica. Só o neurologista vai conseguir fazer o diagnóstico adequado. Às vezes você tem uma enxaqueca, mais uma dor de cabeça por uso crônico de analgésicos. Às vezes a enxaqueca está lá até quietinha. O que você tem agora é uma dor de cabeça diária pelo uso de analgésicos. Então é o neurologista que vai te orientar, vai te conduzir no caminho aí de um detox. É praticamente uma desintoxicação que a gente tem que fazer, tirar esse monte de analgésico de vocês, tá bom? Então a ideia é essa, tem tratamento, mas o paciente pode se envolver muito no tratamento. E quando ele se envolve, é uma briga praticamente ganha, porque tratamento adequado mais o envolvimento do paciente, a gente dá tchau para enxaqueca, tá bom? Então se cuidem da dor de cabeça e procurem um neurologista.